E atenção, nós vamos conversar agora com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que gentilmente nos atende horas antes deste jogo entre Palmeiras e Flamengo. O jogo está confirmado pela CBF nesse momento. Sabe-se que há uma certa avaliação ou observação. O STJD está com o caso para também se posicionar. Mas para você que tem dúvida, o jogo está confirmado neste domingo, às 4 da tarde, em São Paulo. Um jogo que ficou pendurado nas últimas horas, uma confusão, um salseiro aí, e a CBF decidiu manter o jogo, confirmar o jogo. Deixou muito claro isso desde ontem, ou antes do dia de ontem. Walter, um grande abraço, eu sei que você está na tela agora, obrigado pela gentileza por nos atender aqui no nosso Esporte em Discussão, mais uma vez ao vivo. Estamos com o Flávio Prado, com o Mauro Betting, com o Vampeta. Eu queria que, por gentileza, você falasse sobre esse tema que eu sei que foi o assunto na CBF nas últimas horas. Queremos ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Te cumprimentar pela bancada, essa bancada histórica aí do esporte brasileiro. Acho que eu nunca te falei, quando eu era criança, eu ouvia a Jovem Pan, portanto, uma parte, você, a equipe, lá em Itu, onde eu morava, e já jogava no Ferroviário, na época era o nome do Ituano. Então, só lembrar que para mim estar na Jovem Pan é sempre muita alegria, rememora toda a minha história, e eu sei a qualidade do esporte que vocês fazem hoje, para São Paulo em particular, mas hoje para todo o país. Cumprimentar a bancada, todos vocês, e dizer o seguinte: esse é um tema realmente que veio trazendo a nossa preocupação a semana inteira. Por quê, Vanderlei? Porque vocês acompanharam, desde agosto, nós retomamos as competições brasileiras, iniciando pela Série A e B, mas avançou para D, base, feminino. O presidente Caboclo disse que gostaria de retomar todo o nosso calendário, porque não é simples, tendo perdido 5 meses aí de um calendário que já era apertado. A polêmica do Flamengo é porque aconteceu no momento onde nós temos números consistentes de redução da contaminação de jogadores, que iniciou nas primeiras rodadas em torno de 5%, na Série B chegou a um número um pouco mais elevado, mas veio reduzindo dramaticamente a partir das rodadas para menos de 1%. Alguns momentos 0,1, portanto um controle muito grande. Hoje nós temos quase 230 partidas já realizadas. No início aquele questionamento se deveríamos paralisar tudo de novo. Nós sempre adotamos que os nossos protocolos eram suficientes para dar segurança aos atletas, comissões técnicas e trabalhadores. Quase 2.000 testes até agora, e nós temos a convicção, falei 10.000 testes em quase 2.000 jogadores, só para acertar os números. Nós tínhamos convicção dessa curva descendente. Quando aconteceu um episódio fora da curva com o Flamengo, nós já vínhamos adotando premissas para a suspensão de jogo, mas nos pareceu que naquele momento era necessário, no decorrer da semana, estabelecer um critério definido, que desse transparência, nenhuma subjetividade, fossem números objetivos. Aí nós pegamos os dados da UEFA, 13 jogadores entram em campo, dados da Conmebol, 7 jogadores entram em campo, e definimos de maneira compartilhada com os clubes da Série A, ontem à noite, de que 13 seria um número adequado. Fomos até questionados pelo vice-presidente do Flamengo se era por conta do Flamengo. Não. É baseado já em premissas já adotadas, e nos pareceu que não poderia ser diferente, até porque durante a semana poderia haver uma contradição. A CBF dificultando a realização do jogo, dando uma flexibilidade maior, e a Conmebol estabelecendo 7 entra em campo, então o Flamengo não entraria no Brasileirão, mas seria obrigado a entrar na Conmebol. Então foi uma decisão democrática, tranquila, sem nenhum direcionamento para o Flamengo. Estamos assessorados por um consistente relatório médico que diz que nesse momento é o caminho mais adequado.
Walter, claro, o Mauro Betting vai fazer uma pergunta para você, o Flávio também, o Vampeta. Como eu disse na abertura da nossa conversa, a CBF confirma o jogo. Há algum risco de uma decisão contrária por parte do STJD ou a CBF já enviou explicações que foram ratificadas pelo tribunal? Sim, o tribunal, o STJD, dirigido hoje pelo Otávio Noronha, ele já tem se posicionado, eu diria que até que já há uma jurisprudência consolidada, que tendo 13 jogadores em condições de entrar em campo, portanto 11 mais 2 reservas, o jogo deve ser mantido. Mas vocês sabem, total independência em relação ao tribunal, ele tem a sua autonomia para tomar a decisão que achar a mais conveniente. Nós já respondemos à indagação, anexamos o relatório médico, anexamos o número de jogadores registrados, mostrando que o Flamengo, nesse momento, além dos jogadores que já foram registrados para os jogos, poderia acrescentar pelo menos mais 6, vindo do seu time profissional ou mesmo da sua base. Vocês sabem que hoje base é uma expressão apenas que não simboliza o fato. Hoje a maioria na base já está contratado, já é profissional, já está recebendo salários incríveis, muitas vezes já vendidos para fora. Então nós achamos que o Flamengo tem seguramente o maior plantel do Brasil, tem 104 jogadores no total registrados no BID, portanto poderia fazer a substituição em condições de enfrentar o Palmeiras. Mauro Betting, a sua pergunta ao secretário-geral da CBF, Walter Feldman. Diga, Mauro. Walter, boa tarde. Um pouquinho em cima disso, mas indo um pouquinho além. Quando que a CBF gostaria, claro que seria daqui a 5 minutos, mas quando, digamos, a CBF gostaria ou pretenderia a volta do torcedor ao estádio nos jogos do Campeonato Brasileiro, Walter? Olha, Mauro, a gente considera que esse é um debate semelhante ao retorno das competições. Vocês lembram muito bem, paralisamos ouvindo clubes e federações, voltamos ouvindo clubes e federações, vocês que são ativistas e profissionais históricos do futebol brasileiro sabem que essa é uma medida nova, esse compartilhamento democrático, muito cuidado na tomada das decisões, é a característica do presidente Caboclo, e nós retomamos a competição com um protocolo apresentado, com a aprovação do Ministério da Saúde, discutido com governadores e prefeitos, não foi fácil, foi uma articulação, eu diria, de convencimento técnico, foi aprovado, e até agora nossa avaliação é que nós não ultrapassamos em nenhum momento a fronteira da responsabilidade, dados os resultados que eu já falei. Em relação ao retorno do público nos estádios, vocês sabem, essa questão foi suscitada pelo Rio de Janeiro, notadamente a Federação Carioca, o Flamengo, que acreditava que já estava na hora também de começar o público nos estádios. Por conta disso, a CBF, que tem uma função institucional de organização do sistema do futebol, ela achou que naquele momento o mais importante era novamente consultar o Ministério da Saúde, que nos respondeu favorável, limite de 30%, mas ouçam os governos estaduais e municipais. Antes disso, nós acreditávamos que deveríamos ouvir os clubes e as federações, e foi a reunião de ontem. E qual a conclusão? Eu diria, se não absoluta, absolutamente majoritária, 19 clubes nos orientam no seguinte: olha, é possível voltar, mas vamos pensar eventualmente no retorno, que aí daria mais um elemento de equilíbrio técnico, vamos voltar com isonomia, de tal forma que todos os clubes tenham direito de ter torcida presente, e vamos voltar aos poucos, assim, acrescentando pessoas com todo o controle, com todo o protocolo nos estádios, para a gente ir ganhando experiência e não criar a chamada aglomeração, atingindo de frente a questão do distanciamento social. É isso, mais ou menos, a opinião dos clubes. E houve aquele problema que vocês acompanharam, de uma certa polêmica, uma retórica mais dura, porque, notadamente, o Rio de Janeiro acredita que
Se puder voltar no Rio, deve voltar independente dos outros estados e municípios, não é a nossa posição. Então, a nossa posição, Mauro, é a dos clubes. Uma volta lá para frente, talvez daqui uns 45 dias, ou nas 10 últimas rodadas, para fazer o teste, mas sempre sintonizado com as autoridades estaduais e municipais. Lembrando, só para ratificar, que há necessidade, como deixou muito claro o Walter Feldman, de sinal verde dos estados que participam da Série A do Campeonato Brasileiro, de governadores e de prefeitos dessas cidades. Porque você não vai entrar numa rota de colisão com a cidade A quando você autoriza e a cidade, ou quem faz a gestão da cidade, entende que não é o momento. Aliás, até rapidinho, desculpa, o Walter, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que estaria liberando, teria que ser para todos os clubes, para todas as cidades, Walter? É a posição da CBF, Mauro, e é a posição também dos clubes brasileiros. Eles acreditam que se por acaso o Flamengo, vamos pegar o exemplo, no Rio de Janeiro, Maracanã, tiver, né? O Rio está sinalizando, Maracanã, com 30% da sua lotação, criaria para o time visitante um desequilíbrio muito forte, porque ele não poderia fazer o mesmo no seu estádio. Então, eu diria que é uma posição fora a posição hoje do Flamengo. O Vasco não se manifestou, então nós não sabemos, mas fora a posição do Flamengo, todos os clubes acreditam que a volta deve ser isonômica em todos os locais para que não haja desequilíbrio. Flávio Prado, a sua pergunta ao Walter Feldman, secretário-geral da CBF, que nos atende e nós agradecemos mais uma vez. Diga, Flávio. Ô Walter, é claro que é difícil avaliar isso, mas a grosso modo, dá para se ter uma noção do tamanho do prejuízo do futebol brasileiro com essa temporada, isso envolvendo clubes e a própria CBF? Flávio, muito grande, muito grande. Eu não queria falar dos valores, porque eles se diferenciam em cada clube, em cada federação, na própria CBF. Mas o caso da CBF, nós tivemos uma redução, eu diria, dramática das nossas entradas, das nossas fontes, até porque ela é muito baseada no jogo da seleção brasileira, que não aconteceu até agora. Queria citar o esforço do presidente Caboclo de fazer com que houvesse o retorno das eliminatórias agora em outubro. Ele trabalhou muito junto à Conmebol, junto à própria FIFA, mas poderia ser suspenso até novembro. E cada vez que a seleção não joga, nós não temos nem o patrocinador, nem a transmissão. É um caso bastante dramático e vocês sabem, eu já falei algumas vezes, boa parte dos recursos que financiam o futebol brasileiro vem da nossa seleção. Em relação aos clubes, eu diria que abalo nas 3 fontes. Alô? Estamos te ouvindo. Alô? Estamos acompanhando, estamos com o nosso Walter Feldman, o som dele está bom e ele talvez tenha um probleminha de retorno, mas pode continuar, Walter, estamos ouvindo você atentamente. Você veja, sem bilheteria, felizmente nós conseguimos com responsabilidade voltar ao campeonato com jogos. Isso fez com que a fonte dos contratos de direitos ela se reequilibrasse. Isso foi muito importante para reacomodar o prejuízo dos clubes. E os patrocinadores, eu não nego, ficaram abalados, muitos saíram, muitos reduziram as suas entradas. Eu diria que nós passamos por um momento muito difícil. Vocês viram que a CBF também adiantou recursos, doou para dar uma sustentação mínima, um apoio adicional. Mas eu diria, Flávio, que se nós temos uma avaliação geral de que o futebol brasileiro produz em torno de 54 bilhões de reais por ano, a sua participação no PIB, e nós tivemos 5 meses de parada, tentando recuperar uma parte agora, eu diria que o prejuízo é surpreendente, relevante, pegando os clubes já em situação muito difícil por passivos que as atuais direções encontraram. O Vampeta vai fazer uma pergunta para você, Walter, mas como você falou de seleção, eu só queria que talvez você esclarecesse. A seleção joga dia 9 na Arena do Corinthians contra a Bolívia. Nas eliminatórias a gente sabe que esse jogo terá transmissão de televisão, o jogo é no Brasil. Há uma dúvida
da transmissão do jogo contra o Peru, dia 13 de outubro, para o Brasil? Ou vocês já têm a informação que o país, o Brasil, verá a partida? A nossa informação nesse momento, Vanderlei, é que houve um problema de horário, uma adaptação, o horário inicial era absolutamente inviável. Tem essa informação adicional do início do programa eleitoral, mas nós temos todas as manifestações da emissora que detém os direitos, que é um direito negociado lá no Peru, não é negociado conosco, teria as condições adaptadas já para realizar a transmissão, mas eu acho que falta ainda alguns ajustes, eu não queria sacramentar agora, mas faremos de tudo para que os brasileiros não percam a oportunidade de ver esse jogo que retoma o papel ativo da seleção brasileira. Jogo que será às 21 horas, o Walter tem razão, houve uma mudança no horário, 19 horas em Lima, 21 horas no Brasil. Vampeta, a pergunta ao Walter Feldman, secretário-geral da CBF. Senhor Walter, primeiro boa tarde, né? Mandar um abraço e também dar os parabéns assim, à CBF, porque a gente vê assim, a pandemia, a dificuldade, e eu tô vendo aí, ó, voltou o futebol feminino, Série D, Série C, né, Série B, Série A, a CBF ajudando também vários clubes, ajuda praticamente todo mundo. Eu estava acompanhando, vi que começou também um brasileiro sub-20, né, o brasileiro sub-20, que aí é os times da primeira divisão, que pode ter essa retaguarda também, esse suporte para o time principal, né, vamos supor, o caso do Flamengo aí, o time do Flamengo também estreou na competição sub-20. Estou acompanhando o caso do Imperatriz, que nas primeiras rodadas não pôde jogar na Série C. Tô vendo agora na Série B que o Confiança pediu também para adiar o jogo dele pela Série B do Brasileiro, que também teve vários atletas infectados. Mas o suporte da Série A com o Brasileiro Sub-20 é notório. A gente está vendo aí que todo mundo pode utilizar a divisão de base. Mas na Série B e na Série C e na Série D não vem ao caso. Tipo Confiança, que está pedindo para adiar seu jogo. Como o senhor vê isso? Olha, você tem toda a razão, Vampeta. Primeiro quero lembrar o seguinte, quando a gente fala em Série D, a gente não está falando das capitais, nós estamos falando do extremo do país, que eu acho que é uma contribuição importante que a gente dá ao futebol, investindo mais de 40 milhões na Série D, 64 clubes, todos os estados brasileiros. A gente comentava, esses testes que nós estamos fazendo, esses 10 mil testes, é feito com a mesma qualidade em Ji-Paraná, no estado do Acre, no extremo do Rio Grande do Sul, como é feito nos centros aqui das grandes capitais brasileiras, tudo bancado pela CBF. Não é fácil a logística, mas mostra como o futebol é realmente um sistema de integração nacional. Mas tem as diferenças, como o Vampeta falou. Nós pedimos, por exemplo, para que os clubes escrevam um máximo de jogadores e oferecemos aos clubes o teste no limite máximo de inscrição, não apenas aqueles que estão registrados para aquele jogo. Inicialmente, nós oferecemos, Vampeta, 23 testes para cada clube. Quando vimos que poderia haver a contaminação e necessidade de substituição, ampliamos para 40. Então, por exemplo, quando um grande clube, ao invés de registrar 40, registra 34, como tem acontecido, é um equívoco, é uma redução da contribuição para os problemas que nós estamos enfrentando, porque se há uma contaminação grande, retira, que é a orientação médica, e substitui pelos contactantes com exame realizado. Agora, Confiança, Imperatriz, Palmas, nós sabemos que às vezes não há condições de registrar os 40, mas nós vamos adotar, Vampeta, esse número como um número, eu diria, linear, para que não haja sinais ou avaliação de subjetividade e comprometimento de uma decisão que seja igualitária para todos. Se tiver 13 jogadores, nesse momento, a nossa decisão é avançar, mas a equipe médica, que a todo momento analisa todos os jogos, dá o seu laudo, dá a sua avaliação, vai poder, eventualmente, fazer avaliações que se comprometam com a realidade local. Mas nós pedimos muito para que todos os clubes e todas as séries escrevam o máximo de jogadores para que possa haver substituição.
Walter, para encerrar, você estava com o extintor ontem, quando deu aquela fumaça entre o Caboclo e o presidente da Federação do Rio. Você pegou o extintor e apagou o incêndio rapidinho, recebi essa informação. Foi isso? Ô, Vanderlei, você que é muito atinado aí com as notícias, as informações, foi um momento muito difícil e eu queria só explicar. Eu falei do consenso entre os clubes de que a gente, se voltar, quando voltar, deve ser muito cuidadoso e com a orientação das autoridades sanitárias. E aí, naquele momento, o presidente da Federação Carioca falou: essa reunião aqui não tem autoridade para que esse encaminhamento possa ser feito. Tem que ser a autoridade local, se ela definir, tudo bem e tal. Nós dissemos o seguinte: não, tem isonomia. Isonomia é fundamental para o equilíbrio do futebol, não pode ser assim. Aí, evidentemente, as vozes se elevaram um pouco, mas foi nessa contradição, achar que o futebol como um todo, CBF, clubes, com apoio das federações, não poderiam, naquele momento, tomar uma decisão em benefício da segurança, particularmente dos torcedores. Mas o conflito passou, nós estamos superando, e era o momento, Vanderlei, de encerrar a reunião, porque quando os ânimos se exaltam, é melhor a gente aguardar uma próxima com alguns encaminhamentos já realizados eventualmente nos bastidores. Então, só para aproveitar um momento, né, momento família, Walter, eu tenho uma DR para ter com a patroa, se você puder estar no Skype, a gente faz por isso, você dá uma ajudinha, tá? Você sabe que eu tenho dito o seguinte: são 40 anos de política e você percebe que as crises são quase diárias. Sabe o que resolvia as nossas crises aqui na Assembleia, muitas vezes no Parlamento? O cansaço. Quando chegava 10 horas, aquela animação, os hormônios exaltados, quando dava meia-noite, os parlamentares já muito cansados, a gente fechava o acordo. Então, quando tem exaltação, deixa o tempo passar que a gente acomoda uma solução. Agora, o seu pedido para o Walter o Flávio também deve ter um DR pela frente. Não, é uma coisa bem simples. Discutiu o aluguel. Walter, você viveu muito na política e agora você está há um bom tempo no futebol. Onde a coisa é mais complicada? No futebol. Sem comparação. Sabe por quê? Sem comparação. E olha, eu não imaginava isso. Quando eu vim para o futebol e levei um susto, porque eu fui secretário de esportes, eu não imaginava um dia estar na CBF, cuidando de uma coisa tão importante e complexa para o Brasil, que é o futebol. Mas eu me lembro uma frase do Andrés, que disse que: Walter, bem-vindo ao futebol. Você vai ver que ele é mais complicado do que a política, porque, sinceramente, Flávio, na política tem muito menos paixão. O sentimento, ele é um complemento. No futebol, não. Então, você vê dirigentes, líderes, inclusive empresariais, quando estão na função de direção no futebol, a paixão puxa muito mais do que a razão, o que dificulta, muitas vezes, o encontro de uma saída. Ô, Walter, isso é verdade mesmo, porque lá no Ninho, quando passa da meia-noite... Nem o seu Ninho, não é o Ninho do Urubu, só para deixar claro. 1 hora da manhã, 2 horas... Os ânimos vão ficando tudo muito mais tranquilo. Quando bate o cansaço. Ninho, só para deixar claro, é o apartamento dele. E bate o cansaço, que significa mais um 0x0 no futebol brasileiro. Depois da meia-noite, tudo se acalma e entramos em acordo. 0x0. A flexibilidade dele é elevada para dar pirueta. Ele sempre acha. Walter Feldman, um grande abraço. Obrigado pela gentileza, obrigado por nos atender. A sua presença, como eu falei antes de colocá-lo no ar, era importante para a voz oficial da CBF nesse momento, já que esse jogo, que é um clássico nacional, Palmeiras e Flamengo, foi assunto nas últimas horas de todo o país, enfim. E não se sabia exatamente o que iria acontecer, enfim, estava uma rota de colisão. Nada melhor do que ouvir a palavra oficial da CBF. Diga. Eu posso só dizer uma coisa, porque o Flamengo, inclusive, diz: Palmeiras, cuidado, o clube inteiro está infectado e tal. Nós temos trabalhado muito nisso, inclusive cientificamente, nenhum sinal de transmissão cruzada. Ou seja, em jogo, em partida, um determinado clube com contactantes passar o vírus para o time adversário. Então, esse argumento não tem sucedido com resultados consistentes na ciência. Então, desculpe essa última intervenção, porque é também um problema que tem sido levantado
na nossa avaliação até agora não há nenhuma confirmação disso. Muito obrigado pela oportunidade, Vanderlei, essa bancada maravilhosa. Estou sempre à disposição para conversar com você.